Olá, telespectador da TV Cognópolis. Nós estamos aqui no Hotel Mabu Interlúdio com o lançamento do livro Camila Conta Sua História. Foi uma mulher singular que passou pela história deixando a sua marca. Ela foi uma ativista feminista, política dinamarquesa, que escreveu seu livro em 1932 e 86 anos depois, o seu tataraneto traduz o livro para o português, nos contando essa história belíssima, que foi um exemplo para todas as mulheres atuais, uma mulher que esteve sempre à frente dos seus tempos, e hoje a gente pode aprender muito com essa história. Então, nós estamos aqui hoje aprendendo um pouco, entendendo um pouco de como essa mulher impactou a vida de todas as mulheres, todo o processo feminino da nossa atualidade. Assistência é a palavra que marca ela. Porque ela era o exemplo da assistência. Assistencial. Energia. Coragem. Determinação. Uma consciência física que se expressava como uma consciência numa perspectiva multidimensional. Nós estamos aqui com o Oscar Peterson, que foi o organizador do livro Camila Conta Sua História. Oscar, conta pra gente a sua motivação de estar trazendo, né, a história da sua tataravó, como que foi essa sua busca para poder mostrar aí pra gente. Olha, na realidade eu conhecia pouquíssimo da história dela. Meu avô deixou, que era o neto dela, deixou o livro em dinamarquês, que ficou comigo. E eu fui, depois de ter entrado na Conscienciologia, me aprofundado nas pesquisas, nas autopesquisas, eu resolvi traduzir esse livro. E quando eu traduzi, foi uma surpresa. Isso é uma história linda, bonita, inspiradora. Foi um exemplo de uma líder no processo dos direitos das mulheres, do sufrágio feminino. E ela é um exemplo. E no próprio livro ela coloca no final que ela só escreve aquele livro para as mulheres entenderem, perceberem que elas têm condições de se desenvolverem, serem independentes, buscarem os seus direitos, buscarem toda a sua vida, enfim, serem líderes da sua própria vida. Se você tiver que falar para a gente, resumir a trajetória política, até você traz um pouco de trajetória parapsíquica dela, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, assim, a gente vê muito claro 3 fases da vida dela. Uma, desde que ela nasceu até mais ou menos uns 22 anos, que foi quando o pai morreu. Foi numa época em que ela conseguiu se desenvolver, aprender, estudar, a saber gerenciar, a saber ser uma administradora. Depois ela casa e ela passa a um processo muito de falta de dinheiro, falta de recursos. E aí, isso nós estamos falando em 1800 e pouco, né? Então ela começa a ser o arrimo da família, a trabalhar, a lutar, a buscar o sustento dela, do marido e do filho. E aí ela se desenvolve profissionalmente. E aí ela consegue ganhar dinheiro, consegue ficar numa situação muito confortável. E, enfim, ela fica até rica, pode dizer. E tudo com o trabalho e esforço dela. E depois nós temos uma outra parte, que é a parte que ela já separada do primeiro marido, se casa com o segundo e esse segundo marido morre. E aí ela entra no processo político. E aí ela se torna uma das primeiras mulheres políticas do mundo e passa aí o resto da vida, desde 52, 53 anos até 76, quando ela morre, por vários cargos políticos, fazendo muita assistência, ajudando muita gente, participando da fundação do Dia Internacional da Mulher, da primeira Conferência da Paz pela Primeira Guerra e assim por diante. Diante da visão da conscienciologia, por que a Camila, na sua visão, ela é uma mulher, uma consciência singular? Por que ela se destacou? Qual foi o diferencial? O que ela deixou enquanto legado para a gente? Olha, primeiro, a trajetória dela é uma trajetória de uma pessoa que pensa na assistência, né? O holopensene dela é de assistência, todo o trabalho que ela desenvolveu de assistência. Segundo,
ela chega num momento da vida, quando fez os 52, 53 anos, que ela passa a fazer uma assistência que a gente chama de policármica, que é uma assistência para pessoas que ela nem conhece, para a sociedade como um todo, quando ela entra na política. E aí esse processo é um processo que ela participou do momento histórico que o trabalho dela, junto com outras consciências que estavam ali, mudaram a história da humanidade, né? Aquele momento foi um momento muito importante, tanto que o primeiro-ministro da época, que é o que faz o prefácio, ele teve ele, o partido dele, ela envolvida, uma representação, uma questão muito importante no mundo. Foi ali que foi forjado o sistema social e econômico dos países escandinavos, que hoje tem a sociedade mais avançada em termos sociais do mundo. Nós estamos aqui com o Mário Oliveira, que foi o mediador do evento. Fala pra gente, Mário, qual foi sua relação com a Camila, esse processo parapsíquico que você construiu, né, nesse projeto aí com a obra Camila Conta a Sua História? A princípio, nós estávamos com o Oscar falando de amenidades. Em algum momento ele começa a falar que está querendo escrever um livro sobre uma tataravó dele. E na hora que ele começa a falar dessa personagem, invade um campo de energia tal que eu e a Jovide, que estávamos no carro dele, começamos a entrar em estado vibracional extremamente intenso. Então a gente disse, nós precisamos conhecer essa personalidade, nós precisamos entender. E o Oscar nos manda o livro dele ainda em PDF para nós, e a gente leu esse livro e a gente começou a entender mais essa personalidade. E toda vez que a gente fala dela ou evoca ela, há sempre um campo de energia que se instala por conta da personalidade e da equipe extrafísica que está com ela, por conta do trabalho assistencial que ela executou ao longo da vida toda. Que isso teve repercussões tanto na Dinamarca e como tem repercussões ainda hoje, inclusive, principalmente nas questões que envolvem as mulheres, né? Quer dizer, a libertação das mulheres, as mulheres podendo trabalhar e ter direito a voto, tudo isso foi trabalho delas, né? Trabalhou pela paz também a partir da Primeira Guerra Mundial. Então é uma mulher que estava à frente do seu tempo por conta de como ela via esse mundo e o que ela conquistava com o seu próprio trabalho. Qual foi o maior, na sua opinião, qual foi o maior legado que ela deixou para a nossa humanidade? A grande questão é que hoje a Dinamarca e os países escandinavos, por exemplo, têm hoje o que temos de melhor em termos de sociedade e de bem-estar para a população. É um exemplo que começou com ela e é a partir dela que muita coisa da Dinamarca perpetuou até hoje. Então é um grande legado e para mim isso vai nos levar futuramente, não sei quando, falta ainda, mas ao estado mundial, com certeza. Nós estamos aqui com a Débora Kiplio, que é uma força, uma representação feminina, está presente no evento. Eu quero saber, Débora, qual que é a marca que a Camila deixa para você? Diante do que você ouviu no evento, o que fica mais marcante para você diante da trajetória da Camila? Olha, eu percebo que assim, existe uma demanda por trazer à tona algumas personalidades representativas dessa voz feminina. A gente acompanha, eu sou voluntária atualmente da Consecutivos e percebo essa demanda de trazer essas personagens justamente para voltar a esse tema que é tão relevante e tão ainda atual. Até hoje a gente vê que existe ainda uma busca por essa igualdade. E eu acho que, olhando, eu ainda não li o livro, eu estou super afim de ler, mas olhando a trajetória, fazendo uma pequena pesquisa, que foi o que eu fiz, eu pude perceber o quanto significativo é a gente poder ter acesso a esse tipo de literatura, esse tipo de biografia, para justamente compreender melhor como é que é o modus operandi desse tipo de consciência, que tem essa força presencial, que consegue deixar um legado e já começa a trabalhar, eu acho, nesse auto-revezamento, que é justamente o que a gente vem buscando agora, né? Aqui com o estudo tanto de vidas passadas, da serialidade, como da própria conscienciologia, né? Como é que a gente evolui, como é que a gente pode deixar um alto legado. Nós estamos aqui com a Fernanda, que acompanhou todo o evento e ouviu um pouquinho da história da Camila. Fernanda, o que você achou do que você ouviu aí da Camila? Qual que é a mensagem que fica para você diante dessa história que ela marca aí toda uma história de século XIX e XX? Eu acho que para mim o que marca mais é
a força que ela teve para, num contexto tão masculino, né, se sentir tão livre, tão pertencente àquele ambiente e realizar aquilo que ela entendia que ela devia fazer. Então ela não colocou obstáculos, ela não enxergava obstáculos. Isso permitiu que ela pudesse materializar um projeto que ia muito além dela mesma, né? Tanto social, impacto político, impacto na comunidade, no direito da mulher, no resgate do papel do trabalhador. Acho que ver uma história como a da Camila é bem inspirador. Camila, ela não ficou presa no estereótipo de ser mulher e ela conseguiu assumir um papel super importante que hoje está todo mundo colhendo frutos da luta que ela fez, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente conseguir assumir alguma coisa, mesmo que aquilo pareça impossível ou mesmo que aquilo naquele momento seja diferente ou esteja no contrafluxo, né? Tem umas fotos que o Oscar mostrou aqui no evento, que mostra a Camila, ela era a única mulher e ela estava lá, super respeitosa, o pessoal respeitava ela e ela seguiu firme e foi indo até o final e conseguiu vários direitos. E hoje a gente está sendo beneficiado por esse legado que ela deixou. Nós estamos aqui com o Márcio Alves, que vai fazer uma representação masculina, né, do que ele achou do posicionamento da Camila no século XIX, né, uma mulher que estava à frente dos seus tempos. Qual que é o impacto que você acha que esse posicionamento, esse exemplo, gera para hoje na nossa sociedade, Márcio? Olha, em primeiro lugar, o que me chamou a atenção na Camila, na apresentação que o Oscar fez, foi a força presencial dela, né? E isso, até pela própria atividade que ela desenvolveu, a espontaneidade, né? As condições adversas à época, né? Sobretudo dada a condição de mulher dela, e o desempenho que ela teve, inclusive marcado essencialmente por uma postura assistencial. Isso é uma coisa que nos chama bastante a atenção, essa condição da assistencialidade. E a partir disso ela conseguir, dada a época, né, e pelo chamamento, né, que ela viu, que teve, de articular essa dimensão da assistencialidade num campo de extrema importância, inclusive nos dias atuais, que é o da política, né? Quer dizer, ela conjugar essas coisas à época é de uma importância, de uma relevância que nos mostra, quer dizer, assegura a importância da mulher no presente momento, entendeu? Quer dizer, é um chamamento a essa condição e ao que a mulher pode fazer nessa nossa contemporaneidade, com todos esses desafios com os quais nós estamos nos defrontando. Então, eu acho assim de uma contribuição assim de grande relevância, né, a produção desse texto por parte do Oscar, e especialmente dentro do nosso contexto também. Uma personalidade muito assistencial. O processo dela, que ela passa pela política, que ela passa assim, na questão de defensora do papel da mulher, todo esse trabalho assistencial que ela faz, essa força presencial e a energia dela no processo da assistência, e ficou muito evidente isso no contexto em que ela vivia, por ser muito aquela questão de não ter condições nenhuma, e conseguiu reurbanizar todo o local, e aonde as crianças mesmos ajudavam com uma moeda, uma criança foi lá e doava. Então essa questão energética e esse processo assistencial, e deu para perceber também a companhia, porque a Camila não estava sozinha, a Camila estava com um grupo de pessoas muito assistencial ligada a ela, que ela conseguia fazer todo esse processo assistencial, interassistência, e hoje nós temos que nos espelhar na Camila, porque hoje nós precisamos ter esse papel da mulher como um processo em nós, que a gente consiga fazer e desenvolver o processo da assistência.